Pessoal, neste vídeo do canal Pentecostal Histórico, eu gostaria de mencionar a tipologia pentecostal. Eu sou da Assembleia de Deus, que é uma igreja pentecostal histórica. Mas o que é uma igreja pentecostal histórica? Para que nós possamos identificar a nossa doutrina e reconhecer as balizas doutrinário-teológicas de nossa denominação, é importante conhecer o contexto no qual ela está inserida. E podemos também confrontar, comparar a nossa denominação com outras que são consideradas pentecostais, corretamente ou não. A tipologia pentecostal, ou a tipologia, é uma classificação, e toda classificação é passível de críticas. Existe uma classificação interessante, consagrada, embora naturalmente digna de críticas, como toda classificação, que é oferecida por Paul Freston, um estudioso inglês que se radicou no Brasil. Paul Freston distingue ou classifica o movimento pentecostal no Brasil, ou melhor dizendo, as igrejas pentecostais no Brasil, em três ondas: primeira, segunda e terceira. A primeira a partir de 1910, a segunda a partir de 1950 e a terceira a partir da década de 70 até os dias atuais. Paul Freston toma de empréstimo a figura da onda de uma classificação do protestantismo que divide também o protestantismo em ondas. Fala de ondas que houve no mundo protestante: a onda puritana, a onda metodista e a onda pentecostal. Mas Paul Freston traz essa metáfora, essa figura da onda para o pentecostalismo brasileiro e o distingue, o classifica, o divide em primeira, segunda e terceira onda. A primeira onda com a Assembleia de Deus e Congregação Cristã no Brasil, que seriam as igrejas pentecostais históricas. Esse é o pentecostalismo clássico, o pentecostalismo tradicional, o pentecostalismo histórico, filiado ou herdeiro direto do movimento pentecostal, surgido em 1906, naqueles eventos ocorridos na igreja do pastor William Joseph Seymour, um homem simples, negro, descendente de escravos nos Estados Unidos. A igreja dele estava na rua Azusa, famosa rua Azusa, número 312, em Los Angeles, Califórnia, Estados Unidos. Aqueles eventos, evidentemente, foram precedidos de outras manifestações e outras pregações do batismo com o Espírito Santo, evidenciado por línguas. Charles Fox Parham é considerado um precursor do movimento pentecostal. Há outras igrejas que se consideram carismáticas e que precederam o movimento pentecostal. Todavia, tecnicamente, se consagrou o entendimento de que o movimento pentecostal começou em 1906 e dali se irradiou pelo mundo. A Congregação Cristã no Brasil foi fundada em 1910 por Luigi Francescon, um italiano que se naturalizou americano, adotou o nome Louis Francescon. A Assembleia de Deus, com o nome inicialmente de Missão da Fé Apostólica, foi fundada por Gunnar Wingren e Daniel Berg. Todos esses foram influenciados pelo movimento pentecostal. Foram batizados com o Espírito Santo, falaram em novas línguas e trouxeram essa mensagem. Era uma mensagem de avivamento, que é despertamento espiritual, uma mensagem de a pregação da contemporaneidade ou atualidade dos dons espirituais. Portanto, eles eram continuistas, não cessacionistas, eram continuistas por excelência, entendiam que os dons continuavam sendo distribuídos pelo Espírito Santo. Uma pregação da volta iminente do Senhor Jesus Cristo, de que essas manifestações espirituais eram não só possíveis, mas necessárias para abreviar, entre aspas, a volta de Jesus, uma vez que por meio dessa pregação pessoas seriam salvas e assim o nome de Cristo seria glorificado. E uma vez o evangelho sendo pregado em todo o mundo, viria o fim. Um entendimento muito consagrado naquela época, muito difundido. A Assembleia de Deus e a Congregação Cristã são muito diferentes. A Congregação Cristã tem características sectárias, embora seja considerada como igreja. Há quem considere até como seita, mas vamos dizer que seja uma igreja um pouco mais distante, que não dialoga com as demais denominações, tem uma vocação tanto exclusivista, uma piedade aparentemente bastante arraigada. Todavia,
algumas coisas estranhas, eles não têm pastor, as mulheres usam o véu, eles têm uma interpretação literal da Bíblia, uma aversão ao estudo teológico, e a congregação cristã, apesar disso, cresceu muito. A Assembleia de Deus, por outro lado, se abriu, apesar de certo anti-intelectualismo se verificar aqui e ali, e ao longo de sua história, mas com o tempo ela se abriu não só ao estudo teológico, mas ao estudo, de modo geral, ao estudo formal. É uma igreja enorme, a maior igreja evangélica do país, e essas duas igrejas representam muito bem o pentecostalismo histórico, com suas virtudes e suas dificuldades. A partir de 1950, né, final de 40, início de 50, começa a segunda onda, que é a chamada segunda onda do pentecostalismo, ou pentecostalismo de cura, a partir inicialmente do trabalho de missionários americanos, ex-atores de Hollywood, que vieram ao Brasil enviados pela Igreja do Evangelho Quadrangular. Portanto, não é uma igreja fundada no Brasil, diferentemente da Congregação Cristã e da Assembleia de Deus. A Igreja do Evangelho Quadrangular era uma igreja norte-americana. E esses missionários vieram, trouxeram inovações, pregação em rádio e outras coisas, enfatizando a cura e o exorcismo. É interessante observar que inovações ou métodos de evangelismo já tinham sido trazidas pelos pentecostais da primeira onda, especialmente pela Assembleia de Deus, que usava o jornal Boa Semente, né, sucedido pelo Mensageiro de Paz, que veio a se tornar depois Mensageiro da Paz, pregação de colportores que levavam pelo interior do estado do Pará, inicialmente, Bíblias e Novos Testamentos para as pessoas, e pregavam também com o barco Boas Novas. Daniel Berg, Samuel Nistron fizeram esse trabalho ali pelo Rio Amazonas, pregando para populações ribeirinhas, majoritariamente carentes, ou exclusivamente carentes, digamos. E essas inovações a que eu me refiro, que ocorrem cerca de 40 anos depois, né, depois da chegada dos pentecostais históricos, são inovações que dizem respeito à pregação de massa, né, pregação em rádio, né, maiores aglomerações. Isso começa com a segunda onda do pentecostalismo. A Igreja Quadrangular influencia crentes no Brasil, surgem outras denominações, aí sim, nativas, a Igreja O Brasil para Cristo, a Igreja Pentecostal Deus e Amor, com Davi Miranda, que morreu há poucos anos, a Igreja Casa da Bênção, né? E surgem, portanto, igrejas com um sotaque pentecostal, porém sem serem herdeiras diretas do pentecostalismo de 1906. Né? Destacam a cura e destacam o exorcismo. A partir de 1970, ou da década de 70, surgem as igrejas que hoje são chamadas neopentecostais. Né? Esse termo neopentecostais é muito criticável, e criticado de fato, porque fica parecendo que são igrejas que trouxeram uma renovação ao pentecostalismo. E não é assim. Ricardo Mariano, que é um sociólogo muito estudioso, muito conhecedor do meio pentecostal do ponto de vista das ciências da religião, embora não seja cristão, é até ateu, mas isso não quer dizer que ele não possa estudar, ele traz uma contribuição interessante. Ele chama de neopentecostais. Ele tem até um livro, né? Sociologia do pentecostalismo, tal, chama de neopentecostalismo. E ali estão a Igreja Universal do Reino de Deus, Igreja Internacional da Graça de Deus, depois Mundial do Poder de Deus, Sara Nossa Terra, Igreja Cristo Vive, né? São igrejas neopentecostais. Essas igrejas neopentecostais são amplamente criticáveis. Né? O Wellington Franco chama de pseudo-pentecostais, né? Citado por Robson Cavalcante. Robson Cavalcante fala que estudiosos da Argentina, sociólogos argentinos, chamam essas igrejas de isopentecostais. Parecem, mas não são. Existe também o termo pós-pentecostalismo. Um autor chamado Paulo Sipiski fala de pós-pentecostalismo como sendo igrejas que substituíram uma escatologia do porvir por uma escatologia terrena. Em vez das bênçãos
prometidas se concretizarem no futuro, elas se concretizam agora pela teologia da prosperidade, pela cura, pelo bem-estar físico, emocional e social. Mas existe esse termo também sendo empregado por Larry Castleberry, no sentido totalmente diferente, de que pós-pentecostalismo seria um movimento de igrejas que se dizem pentecostais, mas não aceitam as manifestações carismáticas no culto. Existem diferentes formas de classificar as igrejas neopentecostais, eu não vou me deter nisso. São igrejas, podem envolver até, quem sabe, Igreja Batista da Lagoinha, a Igreja Bola de Neve, aí nós já temos um pouco de igreja emergente, né? Mas as igrejas neopentecostais trazem uma série de coisas que não são pentecostalismo histórico, né? Vamos falar, por exemplo, de teologia da prosperidade, também chamada de confissão positiva, palavra da fé, movimento da fé, cura interior, G12, M12, existe o ministério de libertação, ao qual não se resume o pentecostalismo. O pentecostalismo, na verdade, não passa diretamente por ele, né? Exorcismo, essas coisas que ocorrem, mas não é nisso que se define o pentecostalismo histórico. A maldição hereditária, quebra de maldições, toda uma distorção da doutrina bíblica de batalha espiritual. Há uma série de coisas que as pessoas olham e chamam de pentecostalismo, mas que não tem nada a ver. São coisas do grande guarda-chuva que é o chamado neopentecostalismo. Pseudo-pentecostalismo para alguns, isopentecostalismo para outros, pós-pentecostalismo para outros ainda. Mas o que interessa para nós é dizer que a Assembleia de Deus é uma igreja pentecostal histórica. Ela não é uma igreja da segunda onda, não é uma igreja da terceira onda. Ela é muito diferente da Universal, muito diferente da Internacional da Graça. Existe uma igreja chamada Igreja de Nova Vida, do Robert McAllister, né? Que hoje é dirigida pelo seu filho, né? O Walter McAllister, porque o nome do pioneiro era Walter Robert McAllister, e o filho é Walter Robert McAllister Jr., que é uma igreja pentecostal reformada da segunda onda. E dessa igreja vieram 3 igrejas muito complicadas, porque ali congregaram Edir Macedo, R.R. Soares, seu cunhado, e o tal do apóstolo Miguel Ângelo, um angolano radicado no Brasil. Esses 3 homens saíram da Igreja de Nova Vida e fundaram, respectivamente, a Igreja Universal do Reino de Deus, a Igreja Internacional da Graça de Deus e a Igreja Cristo Vive, que são igrejas muito problemáticas, que adotam heresias e que não devem ser confundidas de forma nenhuma com o pentecostalismo histórico. Bom, esse vídeo já ficou um pouco longo, mas eu trouxe aqui algumas informações que eu considero úteis, que dizem respeito à tipologia pentecostal. A Assembleia de Deus é pentecostal histórica, deve ser diferenciada dessas demais igrejas que eu mencionei, não porque seja melhor, mas porque existem elementos doutrinários, metodológicos, teológicos, litúrgicos, que mostram que se trata de movimentos distintos. Que Deus nos abençoe. Na quarta que vem eu espero publicar mais um vídeo.